Vejamos agora a fórmula para a obtenção da área total do prisma, né? A área total de um prisma qualquer. Então, a área total de um prisma é a soma das áreas das faces laterais, que a gente vai estar denotando por AL, com as áreas das bases, que são duas, né? A base inferior e a base superior, tá? A área de uma base a gente vai estar denotando por Bzão, beleza? Então, tomemos aqui uma generalização do que nós estamos fazendo a partir desse prisma aqui, que é um prisma, no caso, hexagonal, né? Tomei um caso particular para generalizar toda a nossa forma, tá? Então, imagine que as bases aqui é um polígono de N lados, de N vértices, N arestas, tá? E aqui a gente tem também uma seção reta, né? Ou seja, uma seção onde essas arestas laterais aqui formam um ângulo de 90 graus com a aresta lateral do prisma, né? A aresta lateral da seção, que é o polígono obtido aqui na intersecção, forma ângulo de 90 graus com a aresta lateral do prisma em si. Tá? Uma aresta lateral aqui mede A unidade de medida, né? Todas as arestas laterais do nosso prisma mede A unidades, tá? E essas arestas aqui de uma seção reta uma mede L1, a outra mede L2, outra mede L3, tá? Então, ou seja, não tem exatamente as mesmas medidas, só terá as mesmas medidas se o nosso prisma for um prisma regular, né? Aqui é para um prisma qualquer. Então, supondo que aqui mede L1, L2, L3, L4, até a sua última aresta, que vai medir Ln, beleza? Então, vamos lá. A área lateral, AL de um prisma, é a soma das áreas das faces laterais. Então, a área lateral é dada por... Então, olhando para esse retângulo aqui, esse paralelogramo aqui, né? No caso aqui, nós temos aqui como eu tenho obtido uma seção reta, está considerando uma seção reta, ela vai formar um ângulo de 90 graus com essas arestas lateral, não é isso? Com o Azinho. Então, a área desse retângulozinho aqui vai ser dado por L1 vezes A, certo? Ou A vezes L1. Essa outra aresta aqui que está de frente para nós vai ser L2 vezes A, né? A área desse retângulo aqui é justamente L2 vezes A. Desse lado aqui esquerdo já é L3 vezes A e assim por diante, até eu somar todas as arestas laterais. Eu quero obter a área lateral. Então, até eu obter todas as áreas de todas as faces laterais, beleza? Então, vai até o produto de A por Ln, que é a área da face lá que tem a aresta N, né? A enésima aresta do nosso polígono aí, da nossa seção reta, beleza? Então, eu posso colocar o A em evidência aqui, vou ter L1 mais L2 mais L3 até Ln vezes A. No entanto, essa soma L1 mais L2 mais L3 mais L4 até Ln é justamente o perímetro da nossa seção reta, né? O perímetro desse polígono aqui. Né? Ou seja, a soma das medidas laterais aqui, das arestas laterais do nosso perímetro. E vamos chamar esse perímetro de 2P. Tá? Somando esse perímetro de 2P, a nossa fórmula se resume a área lateral de um prisma é dado pelo produto de 2P por A, onde 2P representa o perímetro da nossa seção reta e A representa a medida de uma aresta lateral do nosso prisma em questão. Ok? Então, até coloquei essa observação aqui, né? Que 2P é a medida do perímetro da seção reta e o Azinho é a medida da aresta lateral do nosso prisma. Portanto, a área total do prisma é dada justamente pela área lateral mais 2 vezes a área da base. Logo, a área total é igual a 2P vezes A mais 2B. Esse Bzão representa a área de uma base. Né? Como as bases são sempre congruentes, então 2B. Tá? Essa fórmula fornece a área total do prisma, dos nossos prismas que a gente tiver aí com N arestas ou N vértices aí, beleza? Então, é só pegar a medida do seu perímetro vezes a medida de uma aresta lá do nosso prisma, mais, né, esse resultado somado com o dobro da área de uma das bases, né? Então, o dobro porque são duas bases, a tampa de baixo e a tampa de cima. Observação. Para um prisma regular, a aresta lateral é igual à altura, né? Esse Azinho aqui a gente pode denotar por H.
E a base, né, que é a seção reta, é um polígono regular. Tá? Ó, para um prisma regular, a aresta lateral é igual à altura e à base, que é seção reta, né, de um polígono regular. É um polígono regular no final das contas. Né? É o que nós teríamos aqui. Ó. A aresta vai ser igual à altura, né? Então posso substituir o A por H nessa nossa fórmula aqui, tá? E posso levar em consideração outros detalhes aqui. Tomando a base aqui, tomando uma base, nesse caso aqui nós temos um hexágono, mas é para representar um polígono de N lados aí, beleza? Então, vamos dividir aqui em vários triângulos, tá? Vários triângulos congruentes entre si, onde a altura desses triângulos a gente vai denotar por M, onde M é chamado de apótema, tá? Então, o que é um apótema? É justamente a altura desses triângulos aqui que foi dividido a base em questão. Então, se fosse um hexágono, eu teria 6 triângulos. Se fosse um pentágono, você teria 5 triângulos. E cada triângulo com a mesma altura, né? No caso de ser um prisma regular, cada um com a mesma altura, e a altura é chamada de apótema, tá? É uma nomenclatura para diferenciar da altura do prisma, tá? A altura do prisma está sendo o H, que é a mesma aresta do prisma, e já a altura desses triângulos aqui nós estamos chamando de M, ou apótema, tá? Alguns livros, em vez de M, botam o A para lembrar a palavra apótema, tá? Mas aí pode ser confundido com esse A de aresta aqui. Então, dependendo do livro, vocês vão ter letras diferentes para representação. Para um prisma regular de base contendo n lados, n triângulos, temos a área da base dada por, ou seja, pegar a área de um triângulo desse e multiplicar pela quantidade de triângulos que nós temos. Né? Se fosse um hexágono, você teria, são 6 lados, 6 vértices, então vai dar 6 triângulos. Se fosse um pentágono, 5 triângulos, e assim por diante. Né? Se fosse um octógono, 8 triângulos. Tá? Então, é tomar a área de um triângulo desse, como que se calcula a área desse triângulo? L vezes M dividido por 2, né? Base vezes a altura dividido por 2, é a área de um triângulo. Vezes N, que é a quantidade de triângulos que vai ter aqui, que é exatamente a quantidade de lados, de vértices da base do nosso prisma. Né? Então, eu peguei aqui o N, multipliquei por L e deixei o M fora do parênteses aqui, dividido por 2. Né? Porque N vezes L é justamente 2P. Né? N vezes L, ó, N é a quantidade de lados que nós temos aqui, vezes L. N vezes L vai dar justamente o perímetro da nossa base aqui. Ó, né? Nesse caso, é um hexágono aqui, seria 6 vezes L. Né? Se um lado mede 5 centímetros, seria 6 vezes 5 e assim por diante. Né? Só que eu estou tomando de forma generalizada, não é exatamente um hexágono, é um polígono de N lados. Então, é N vezes L que dá justamente a medida do perímetro. E a gente chamou de perímetro 2P, então por isso que eu substituí por 2P aqui. Tá? Então, 2P vezes M sobre 2, que é igual, simplifica 2 por 2, fica P vezes M. Ou seja, a base de um prisma regular também pode ser calculada por essa fórmula, P vezes M, onde P é a medida do semiperímetro. Tá? Se 2P é o perímetro da base, do polígono que representa a base, então P é o semiperímetro, é a metade dele. Tá? E M, lembra que é o apótema de um triângulo aqui da base. Assim, a área total do prisma regular é dado pela área lateral mais 2 vezes a área da base. Lembramos que a área lateral é dada por 2P vezes A, foi o que a gente demonstrou aqui à esquerda, 2P vezes A, mais 2 vezes a área da base, e acabamos de demonstrar que a área da base vale P vezes M, então substituir por P vezes M. Então, 2pH mais 2pm. Coloco 2p em evidência, porque é comum nos dois termos, você vai chegar na fórmula da área total de um prisma regular dada por 2p multiplicado por H mais M, onde 2P é a medida do perímetro do polígono que representa a base do nosso prisma regular, H é a sua altura e M é o apótema, né? Ou seja, é a altura de um triângulo lá do qual foi obtido a base, né? Que você dividiu a base em vários triângulos aqui. Se for um hexágono, 6, se for um pentágono, 5, se for um octógono, 8 e assim por diante. Beleza? Qualquer uma dessas formas vocês podem estar utilizando, mas cuidado, né? Essa fórmula serve para um prisma regular,
tá? A mais geral é essa aqui, ó, que serve para um prisma qualquer. Vejamos agora a respeito do princípio de Cavalieri, que é utilizado para o cálculo do volume de um prisma qualquer, de um sólido qualquer aqui, com algumas particularidades. A noção intuitiva, primeiramente, né? Então, consideremos um sólido A de altura h e consideremos um sólido B com a mesma altura h. Tá? Ou seja, o sólido B foi obtido a partir do sólido A, mas deslocando alguma dessas faixas aqui, tá? Imagine que aqui são placas metálicas, por exemplo, várias placas metálicas com a mesma área, o mesmo volume, colocadas uma sobre a outra, né? Empilhadas uma sobre a outra aqui de forma bem ajustada. Agora aqui não, aqui foi arrastada uma das placas para a direita, outra para a esquerda, né? Duas para a direita, três para a esquerda, ou seja, foi desconfigurado o nosso sólido que tinha essa formação. No entanto, a mesma quantidade de placas que tem aqui no sólido A tem no sólido B, ou seja, a gente admite que o volume ocupado pelo sólido A é o mesmo volume ocupado pelo sólido B. Ele tem exatamente as mesmas substâncias, aqui, as mesmas quantidades de ferro, digamos aqui, se essas placas são de ferros, utilizadas no sólido A. Tá? Então, só foram deslocadas. Ele deslocou, ele mudou, alterou o seu formato. No entanto, ele ocupa o mesmo espaço. Isso significa que eles possuem o mesmo volume. Então, tanto no caso A como no caso B, a parte do espaço ocupado, o volume ocupado pela coleção de chapas é o mesmo. Isto é, os sólidos A e B têm o mesmo volume. Tá? Essa é a sacada, essa é a ideia central do princípio de Cavalieri. Agora, vamos fazer a seguinte situação. Tomemos os sólidos A e B, como os descritos anteriormente, e vamos agora intersectar esse sólido por um plano beta paralelo ao plano alfa, ao plano aqui da base, ao plano que contém as chapas lá da parte de baixo. Tá? O que se pode afirmar? Né? Qualquer plano beta secante aos sólidos A e B, mas paralelo ao plano alfa, ao plano lá da base, determina em A e em B superfícies de áreas iguais, ou seja, superfícies equivalentes. Né? Então, ao intersectar o nosso sólido por esse plano beta, a interseção formada aqui no sólido A vai ser, pela nossa figura aqui, vai ser um retângulo, e aqui no plano beta também vai ser um retângulo. No entanto, esses retângulos vão ter a mesma área, vão ter áreas iguais. Tá? Então, isso é a noção principal aí, né? É o ponto central do princípio de Cavalieri. O fato que acabamos de caracterizar intuitivamente é formalizado pelo princípio de Cavalieri ou postulado de Cavalieri. O que ele diz? Dois sólidos nos quais todo plano secante paralelo a um dado plano determina superfícies de áreas iguais, superfícies equivalentes, são sólidos de volumes iguais, sólidos equivalentes. Ou seja, ele faz uso de um sólido que ele já conhece o volume para descobrir o volume de um outro sólido. Tá? O que ele faz? Ele intersecta esses dois sólidos por planos paralelos a um certo plano dado, né? Então, toma-se um plano inicial, vamos supor que um plano alfa, e agora vai intersectar essa figura em vários lugares por um plano beta, um plano gama, ou seja, por vários outros planos, de tal forma que esses outros planos sejam paralelos a alfa. E vai observar as interseções formadas. Aqui, no plano beta, se aqui obteve uma superfície cuja área é igual a essa aqui, tá? Elas não precisam ter o mesmo formato. Aqui poderia ser uma circunferência, aqui poderia ser um quadrado. Mas se a área dessa circunferência fosse igual à área do quadrado obtido aqui, e isso ocorresse para qualquer plano intersectado dos dois sólidos, então você poderia afirmar que esses dois sólidos teriam o mesmo volume. Essa é a sacada, essa é a genialidade aí do princípio de Cavalieri. Né? Então, com isso, A1 é igual a 2, ou seja, cada interseção formada das áreas são iguais, levando à igualdade dos volumes.
Vamos então demonstrar o volume do prisma utilizando o volume de um paralelepípedo retângulo, né? Que a gente já demonstrou aí, um paralelepípedo retângulo, o volume dele em slides anteriores, apenas preenchendo ele com cubos unitários, né? E fazendo uso do slide anterior, que é do princípio de Cavalieri. Ou seja, temos aqui um prisma qualquer, prisma P1, e um paralelepípedo retângulo aqui chamado de P2. A gente sabe como calcular o volume de um paralelepípedo P2, né? É o produto das suas dimensões, a gente já sabe disso. E queremos agora obter uma fórmula para calcular o volume de um prisma qualquer. Tá? Então, com isso, o que se faz? Né? Nós temos um plano aqui, um plano alfa, que contém as bases, e vamos intersectar, né, esses dois sólidos por um outro plano, né, o plano beta, paralelo a alfa, para verificar essa questão do volume, para obter uma fórmula do volume para o nosso prisma. Tá? Considerando aqui que esses dois sólidos têm a mesma altura, tá? Tem a mesma altura, tanto o prisma quanto o paralelepípedo retângulo, ok? Vamos lá. Considerando que o prisma e o paralelepípedo têm alturas congruentes e bases equivalentes, ou seja, a área desse quadrado aqui, ó, chamado de B2, é igual à área desse pentágono aqui no caso, né, que é o B1, ou seja, igual à base do nosso prisma. Então, qualquer plano beta paralelo a alfa que seccione P1 também secciona P2, né? Ou seja, qualquer plano beta que seja paralelo a alfa vai cortar tanto o prisma quanto o paralelepípedo. E as seções formadas, né, ou seja, as interseções nesses cortes, a gente vai estar chamando de B1' e B2'. Tá aqui, B1', B2'. E com isso eles têm áreas iguais, pois são congruentes às respectivas bases. Né? Se essa base tem a mesma área que essa, então essa seção B1 é igual a essa seção B1' tem a mesma área que a B1, porque são congruentes, mas, no entanto, por hipótese, inicialmente, a gente supôs que B2 tinha a mesma área de B1. Então, por transitividade, B1' tem a mesma área de B2. Assim como B2' é equivalente a B2, então tem a mesma área, mas B2 é igual a B1. Então, B2', por transitividade, tem a mesma área que B1'. Então, qualquer plano paralelo a alfa que seccione, que corte esses dois sólidos, vai resultar em áreas, né, nas seções lá, nas interseções, vai resultar em áreas iguais. Portanto, os volumes são iguais. Ou seja, isso nos leva a afirmar que o cálculo do volume de um prisma qualquer é o mesmo cálculo do volume de um paralelepípedo retângulo. Então, pelo princípio de Cavalieri, o prisma P1 e o paralelepípedo P2 têm volumes iguais, ou seja, o volume de P1 é igual ao volume de P2, o volume do prisma é igual ao volume do paralelepípedo, e a gente já sabe como calcular o volume do paralelepípedo, né? Que é a área da base vezes a altura. Então, tomando essa área da base de B2 como sendo B, então o volume do nosso prisma vai ser o Bzão vezes H, ou seja, a área da base vezes a altura. Então, o volume de um prisma é o produto da área da base pela medida da sua altura. Um prisma qualquer é o mesmo volume do paralelepípedo que a gente demonstrou em slides anteriores. Então, bem bacana essa questão, essa visão para o princípio de Cavalieri. Um exemplo, um prisma regular hexagonal, ou seja, um prisma cuja base é um hexágono regular, é cortado por um plano perpendicular a uma aresta de uma base, segundo um quadrado de diagonal raiz de 6 metros. Né? Ou seja, a gente vai ter um prisma regular hexagonal e ele vai ser cortado por um plano perpendicular a uma aresta de uma das bases. Nesse corte vai ser formado um quadrado, a interseção vai ser um quadrado, e esse quadrado vai ter diagonal raiz de 6 metros, conforme a nossa figura aqui. Ó. Então, desenhei aqui o prisma, tá? Então, nos cálculos, nos exercícios, geralmente você não tem a figura, vocês têm que imaginar, interpretar o que o problema está dizendo e formar uma figura que represente os dados da questão. Tá? Então, um prisma regular hexagonal, ou seja, suas bases é um hexágono regular, que tem os lados de mesma medida. Tá? Ele é cortado
por um plano de forma perpendicular a uma das arestas. Então, eu escolhi essa aresta aqui, ó, e cortei ele por um plano. Ao cortar o plano, né, esse plano cortar o nosso prisma inteiro, a seção formada, a interseção formada vai ser esse quadrado. E é um quadrado de diagonal medindo raiz de 6 metros. Tá? Essa linha vermelha está representando a diagonal do quadrado. Com isso, ele quer que calcule a área da base do nosso prisma, né? A área lá de uma das bases, né? Que são iguais, então, a área de apenas uma delas. Depois, a área lateral, que é a soma das áreas desses retângulos aqui na lateral, das faces laterais. A área total, que é as laterais mais as duas bases. E depois o volume desse sólido, o volume desse prisma regular hexagonal. Então, eu anotei aqui do lado, aqui, né? Eu destaquei aqui do lado o quadrado formado aqui na seção, cuja diagonal mede raiz de 6, a altura eu estou chamando de Hzinho, tá? E a parte de baixo também é Hzinho, porque é um quadrado, né? Então todos os lados medem quadrado. Só que eu resolvi pegar essa parte de baixo aqui, H, chamar ela também de 2A, porque eu vou precisar do valor da metade dela, né? Para me calcular a área da base, porque a área da base aqui é um hexágono. Para usar as fórmulas que a gente demonstrou nos slides anteriores, lembra que nós precisamos dessa altura aqui, ó, do apótema, que é a altura de um triângulo. E essa altura, esse Azinho, vale exatamente a metade da medida aqui do lado do quadrado, a metade do quadrado. Tá? Por isso que eu disse que 2A é igual a H. Significa que A vale H sobre 2, ou seja, a metade de H. Tá? E mais aqui ao lado eu destaquei o hexágono regular, que é a base do nosso prisma. Eu tenho 4 perguntas a ser respondidas aqui, né? Primeiro, a área da base, então tenho que levar em consideração essa base. Depois, a área lateral, a área total e, por último, o volume. Vamos para a área da base. Para calcular a área da base, o que a gente precisa aqui? Eu preciso desse valorzinho de L, preciso desse valorzinho de A, né, para a gente descobrir a área desse triângulo aqui e multiplicar por 6. É uma das fórmulas que a gente pode estar fazendo. Beleza? Ou então, utilizando a ideia do semiperímetro lá, do perímetro também. Né? A gente demonstrou em slides anteriores como obter a área de um polígono regular quando utiliza-se a questão do seu perímetro, né? O perímetro e o apótema de um triângulo. A gente vai utilizar essa forma para calcular também. Beleza? Então, vamos lá. Olhando para a nossa seção aqui, vamos identificar primeiro a altura do prisma e o apótema da base, o apótema lá de um triângulo. Eu quero descobrir a altura do prisma, esse valor de H aqui, né? Ou seja, a altura do nosso quadrado. Destaquei o quadrado aqui, que é a nossa seção. As laterais dele medem H. Então, se eu considerar só esse triângulo aqui, né, que é a metade do quadrado, eu vou ter os catetos H e a hipotenusa raiz de 6. Então, é só usar o teorema de Pitágoras. Raiz de 6 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais H ao quadrado, que dá 2H ao quadrado. Ou seja, 2H ao quadrado é igual a raiz de 6 ao quadrado, né? Então, a raiz quadrada é simplificada pelo quadrado, fica só 6. Então, 2H ao quadrado é igual a 6. Isso implica que AH ao quadrado é igual a 3, né? Ser dividido por 2. Logo, o valor de H da altura é simplesmente raiz de 3 metros, porque a unidade de medida adotada aqui é o metro. Então, a altura do nosso prisma vale raiz de 3 metros. Vamos agora para a questão do apótema, né? Como 2A, esse Azinho aqui, né, que é o nosso apótema da base, a gente considerou ele como sendo exatamente a metade de H, né? Ou seja, 2A é igual a H. Isso implica que 2A é igual a raiz de 3, porque a gente já descobriu o valor de H. Logo, A é igual a, passo 2 dividindo, raiz de 3 sobre 2 metros. Né? A medida desse apótemazinho aqui da base, ou seja, a altura de um triângulo aqui, que foi dividido a nossa base, vale raiz de 3 sobre 2 metros. Ou seja, temos H, temos o A, temos todos os elementos necessários para descobrirmos a área da base, que é o primeiro que foi pedido aqui. Vamos fazer isso no próximo slide. Então, repetir novamente aqui o nosso polígono que representa a base do nosso prisma, né? Que é um hexágono regular. Lembra que se é um hexágono regular, todos os lados têm a mesma medida. Então, chamei um lado de L, então todos os outros lados medem L. E destaquei um triângulo aqui, onde eu já sei a medida
desse apótema, né? E se isso aqui é um hexágono regular, pessoal, lembrem que todo hexágono regular, ao você dividir ele a partir do seu ponto central em 6 triângulos, esses triângulos são necessariamente triângulos equiláteros, né? Ou seja, esse lado aqui, OC, é igual ao CD, que é igual ao DO, tá? Todos medem L, no caso aqui, que eu ainda não sei a medida dele, eu estou chamando de L, tá? Mas toda lateral aqui também mede L. Como a minha intenção é obter a área da base, se eu achar a área de um desse triângulo aqui, é só multiplicar por 6. Ou então tem uma outra formulazinha que a gente demonstrou no slide anterior para nos dar a área dessa base de forma mais direta, usando a ideia do perímetro, não é isso? Tá, então, primeiro, quero obter a medidazinha aqui de L. Vamos lá. Para a área da base. O triângulo OCD é equilátero, pois o prisma tem como base um hexágono regular, foi o que eu mencionei agora há pouco, né? Então, esse lado DO vale L e o CO também vale L. Os três lados têm a mesma medida. Então, para isso, vamos destacar um triângulo retângulo aqui, que é a metade desse triângulo equilátero, onde a altura dele é a hipotenusa é L, e a base aqui, como vai tomar exatamente na sua metade, por ele ser um triângulo, né? A altura, que é Azinho, divide o nosso triângulo justamente em dois triângulos de mesma área, né? Divide essa base aqui, esse segmento CD, em dois segmentos de mesma medida. Então, desse ponto central até D, nós temos L sobre 2. Né? Então, a altura A, que eu já sei quanto vale A, a gente calculou isso no slide anterior, hipotenusa L, e o cateto de baixo aqui, L sobre 2. Com a relação de Pitágoras, nós conseguimos descobrir o valor de L aqui, né? Então, a hipotenusa ao quadrado, que é L ao quadrado, igual a ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Esse L sobre 2 ao quadrado vai ficar L ao quadrado sobre 4, leva para o primeiro membro, fica menos L ao quadrado sobre 4. Tira o mínimo múltiplo comum aqui no primeiro membro, né? Então, vai ficar 4 vezes L ao quadrado menos L ao quadrado, que vai dar 3L ao quadrado, dividido por 4, né, sobre 4, que é igual a quadrado. Mas a gente viu no slide anterior que A, que é o apótema, a altura desse triângulo, é a metade da altura do nosso prisma, ou seja, valia raiz de 3 sobre 2. Então, substituí o A por raiz de 3 sobre 2. A ao quadrado, porque o A aqui também estava ao quadrado. Né? Raiz de 3 ao quadrado é simplesmente 3, 2 ao quadrado é 4. Né? Esse 3 simplifica com esse 3, esse 4 simplifica com esse 4. Né? O 3 está multiplicando aqui, pode passar dividindo, vai ficar 3 dividido por 3. Esse 4 que está dividindo, se eu passar para o outro lado, vai passar multiplicando aqui em cima, vai ficar 4 sobre 4. Então, isso vai dar em cima aqui 3 vezes 4 e aqui embaixo vai ficar 4 vezes 3. Né? 12 sobre 12, que é 1. Então, L ao quadrado vai dar igual a 1. Isso significa que L é raiz quadrada de 1, que continua sendo 1. Né? Então, o valor de L, dessa aresta aqui do nosso hexágono, vale exatamente uma unidade de medida. Com isso, né, portanto, a área da base, que é chamada de o Bzão, a gente tomou essa nomenclatura, é dado por P vezes M. Né? P é o semiperímetro e M aqui está fazendo o papel do nosso apótema, ou seja, o M é esse mesmo Azinho aqui. Tá? Então, substituir. P é o semiperímetro, ou seja, a medida da metade do perímetro. Então, seria L vezes L vezes L vezes L vezes L vezes L. 6L seria o perímetro. Como eu quero apenas o semiperímetro, P representa apenas semiperímetro, então é 3Ls. Beleza? 3L vezes M representa o apótema, que nesse caso aqui está sendo o Azinho, vezes A. Então, 3 vezes L, L a gente mostrou que vale uma unidade, vezes A, que é o apótema, a gente demonstrou no slide anterior que vale raiz de 3 sobre 2, e esse produto vai dar exatamente 3 raiz de 3 sobre 2 metros quadrados, que é a área de uma das bases, né? Que é a área da base do nosso prisma, que é a área desse hexágono. Como eu mencionei anteriormente, isso seria equivalente também a você calcular a área desse triângulo total aqui e multiplicar ele por 6. Vai dar esse mesmo resultado. Tá? Então, foi respondida a primeira pergunta, vamos para a segunda, que era a área lateral do nosso prisma. Olhem no slide anterior que vocês vão ver no prisma lá, as faces laterais do prisma são retângulos, não é isso? Então, vou descrever um deles aqui. Como a base é um hexágono regular, então nós vamos ter as áreas laterais também são retângulos, né? São 6 retângulos lá, 6 retângulos congruentes, né? Eles têm a mesma medida da base, a mesma medida da altura. A base é L, a altura é H e a gente já tem esses dois valores, né? L vale 1 e H vale exatamente
A gente viu que H valia o dobro de A, não é isso? Se A vale raiz de 3 sobre 2, o H vale justamente raiz de 3. Vamos lá, então, a área lateral é 6 vezes a área de um retângulo, né? Porque vão ser 6 retângulos congruentes a esse. Logo, vai ser 6 vezes L vezes H, que é a área de um dos retângulos, que é 1 vezes raiz de 3, e 6 vezes raiz de 3 dá 6 raiz de 3 metros quadrados. Essa é a área lateral do nosso prisma. Já a área total é dada justamente pela soma desses dois valores que nós obtivemos anteriormente. No entanto, esse B aqui só representa uma base, e o prisma tem duas bases, então tem que multiplicar ele por 2, né? Então, é a área lateral mais 2B, duas vezes a área da base, duas vezes a área de uma base, que é igual a L, que é a área lateral, vale 6 raiz de 3, mais duas vezes B, onde B é a área de uma base, que é 3 raiz de 3 sobre 2, está colocado aqui. 2 simplifica com 2, vai ficar só 3 raiz de 3. Só que 6 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 dão 9 raiz de 3. Então, a área total será 9 raiz de 3 metros quadrados. Tá? A área total do nosso prisma é 9 raiz de 3 metros quadrados. E, por fim, vamos para o volume. Né? O volume do prisma é dado pela área da base vezes a altura, conforme a gente demonstrou nos slides anteriores. Né? A área da base é justamente a área de um hexágono, que a gente já calculou aqui, é o Bzão, tá? E a altura é o Hzinho. O Bzão, 3 raiz de 3 sobre 2, e o Hzinho, que é a altura do prisma, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, que é simplesmente 3, né? Vezes esse 3 que está aqui fora, fica 9. Então, o volume é 9 sobre 2 metros cúbicos. Está aí a resolução do nosso exemplo. Façam os exercícios aí e já vão se preparando para a nossa segunda e última avaliação, beleza? Bom estudo a todos.